Olá pessoal, vamos ler então Esther, capítulo 6 a 8, que é a leitura para essa semana na congregação das Testemunhas de Jeová. À medida que formos lendo, vamos já tecendo alguns comentários relacionados. Capítulo 6 diz: Aquela noite o rei perdeu o sono. Por isso ele mandou trazer o livro dos registros históricos daqueles tempos, e o leram perante o rei. E viram que ali estava escrito que Mordecai havia denunciado Bigtana e Teres, dois oficiais da corte do rei, porteiros, que haviam planejado matar o rei Assuero. O rei perguntou: Que honra e reconhecimento Mordecai recebeu por isso? Os assistentes pessoais do rei responderam: Nada foi feito por ele. Mais tarde, o rei perguntou: Quem está no pátio? Era Amã que tinha entrado no pátio externo da casa do rei para lhe pedir que Mordecai fosse pendurado no madeiro que havia preparado para ele. Os assistentes do rei responderam: É Amã que está no pátio. O rei disse então: Mande-no entrar. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem a quem o rei desejar honrar? Amã disse no coração: A quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Portanto, Amã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, deve-se trazer vestes reais que o próprio rei usa, e um cavalo em que o rei cavalga, e colocar na cabeça do cavalo um ornamento régio. As vestes e o cavalo devem ser entregues aos cuidados de um dos príncipes mais destacados do rei, e terão de vestir o homem a quem o rei deseja honrar e fazê-lo cavalgar na praça da cidade. Deverão proclamar diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Imediatamente o rei disse a Amã: Vá depressa pegar as vestes e o cavalo e faça a Mordecai, o judeu, que está sentado no portão do rei, tudo o que você acabou de falar. Não deixe de fazer nada do que você falou. Então Amã pegou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e o fez cavalgar na praça da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois Mordecai voltou ao portão do rei, mas Amã foi depressa para casa, chorando e cobrindo a cabeça. Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido com ele. Então seus sábios e Zeres, sua esposa, lhe disseram: Se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo. Você certamente cairá diante dele. Enquanto ainda estava falando com ele, chegaram os oficiais da corte do rei e imediatamente levaram Amã ao banquete preparado por Esther. Bom, veja que aqui já é bastante interessante os aspectos da narrativa, né? Primeiro mostra que o rei perdeu o sono naquela noite. Ora, parece algo natural, mas muito provavelmente isso pode ter sido feito pelo próprio Jeová. Ou seja, a fim de que o rei fosse em busca de algo que talvez, na superstição do rei, fosse o motivo pelo qual o seu sono tinha sido então perdido. Como se ele estivesse devendo algo diante dos deuses, algo nesse sentido. Então, ele pediu que se trouxesse esses registros e fizesse uma leitura. E assim que fora feito, lembrou-se então daquilo que Mordecai havia feito a ele, que acabou por proteger-lhe a vida quando os seus oficiais, né, da corte, os porteiros, haviam planejado sua morte. No entanto, vemos aqui mais uma vez, ou muito parecido com o que aconteceu com José, quando deu a interpretação do sonho daquele que estava preso junto com ele, que ele praticamente havia sido esquecido, por assim dizer, por um tempo. Até que aqui, no caso, a leitura dos registros fez com que o rei se lembrasse do que Mordecai havia feito. Mas ele também, mais uma vez, não tinha aquela capacidade, ou não tinha em mente qual seria o melhor meio de honrar um homem que tinha feito tal serviço ao rei. Então, Amã, que estava diante do pátio do rei, foi convocado para entrar, e é interessante que Amã, no seu coração, pensava que o desejo do rei de honrar era para com ele. Então, isso mostra o quanto realmente, às vezes, é extremamente perigoso pensarmos mais de nós mesmos do que nos convém. Então, veja, é verdade que aqui tanto Amã quanto Mordecai eram pessoas próximas ao rei, pessoas que tinham uma certa posição perante o rei, mas a atitude de Amã revela aqui que ele se achava muito melhor do que todos os outros, ou seja,
ele achava acerca de si mesmo mais do que deveria. Demonstra então uma fraqueza de personalidade. Uma pessoa que podemos entender era arrogante, orgulhosa, nada humilde. Então ele mesmo perguntou: a quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Ora, então veja, é uma visão muito mesquinha, muito egoísta, muito fechada e centrada em si mesmo. Isso mostra para nós um exemplo de que nós nunca devemos agir dessa forma. Por mais que as circunstâncias às vezes possam indicar nesse sentido, nós temos de entender que nós não devemos ter esse espírito, essa forma de pensar acerca de nós mesmos. Pensar em nós mesmos como superiores aos outros, como mais merecedores que os outros, como que desprezando os outros nas suas capacidades, nas suas potencialidades, no seu valor, principalmente diante dos outros. Nós não devemos agir assim. E nós vimos que justamente houve uma grande decepção por parte de Amã quando o rei disse que na verdade era aquele a quem Amã tinha mais inveja que seria colocado então nessa posição de honra. E mais interessante ainda é que o próprio Amã seria aquele a quem, através de suas palavras e ações, apontaria a glorificação de Mordecai. Ou seja, podemos notar aqui que foi uma humilhação para Amã, de fato. Mas veja que em tudo isso o rei não sabia das tramas que Amã tinha produzido ou intencionado contra Mordecai. Então, depois disso, ele voltou para casa, como diz o texto bíblico, humilhado, chorando, com a cabeça coberta. Então, nós vimos aqui que uma frase muito interessante, tanto dos sábios, Zeres, esposa de Amã, é que eles disseram: se Mordecai, diante de quem você começou a cair, é de descendência judaica, você não poderá vencê-lo. Você certamente cairá diante dele. Essa é uma questão muito interessante, justamente pelo fato de que ficava claro naquele momento que toda aquela conspiração que Amã tinha produzido para matar os judeus acabaria, por assim dizer, por Mordecai ser judeu, se reverter contra ele, assim que isso ficasse conhecido ao rei. E não deu outra, né? Conforme nós vamos ver no próximo capítulo, né? Aqui no versículo final do capítulo 6, diz que enquanto eles estavam falando com ele, chegaram os oficiais da corte do rei e imediatamente levaram a mão ao banquete preparado por Ester. Ou seja, a sequência de eventos foi de tal forma que não deu tempo nem mesmo de Amã planejar algo, buscar algum tipo de escape, algum tipo de conciliação. E aquela confusão que se instalara em sua mente certamente também não permitira com que ele pudesse entender a ordem dos eventos que estavam para se desenrolar diante dele. É muito provável que Amã não soubesse também que Ester era parente de Mordecai, nem que era uma judia, pois lembre-se que isso havia sido escondido deles. Vamos ver agora o capítulo 7. Capítulo 7 diz: o rei e Amã foram então ao banquete da rainha Ester. Nesse segundo dia de banquete, quando bebiam o vinho, o rei disse novamente a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Ele será concedido. Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino eu lhe darei. A rainha Ester respondeu: se eu achar favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para serem exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. Então, óbvio, né? Aqui o prejuízo para o rei que Ester estava falando seria a morte de sua própria esposa, ou seja, a rainha, aquela que havia sido escolhida pelo rei Assuero, seria também vítima dessa matança, dessa destruição. Então haveria de fato perda real, não era uma perda apenas no sentido de que os escravos do rei seriam mortos, ou seja, ele perderia a mão de obra, ou ele perderia seus vassalos, mas ele perderia sua esposa. Então, quando o rei soube disso, nós vamos ver como ele agiu diante dessa notícia, né? O versículo 5 continua: o rei Assuero perguntou então a rainha Ester: quem fez isso? Onde está o homem que se atreveu a fazer uma coisa dessas? Ester respondeu:
O adversário e inimigo é Amã, este homem perverso. Nisto, Amã ficou apavorado por causa do rei e da rainha. O rei se levantou furioso e deixou o banquete, indo ao jardim do palácio. Mas Amã se levantou para implorar a rainha Esther por sua vida, pois ele viu que o rei já tinha decidido condená-lo. O rei voltou do jardim do palácio à casa do banquete e viu que Amã tinha se jogado sobre o divã em que Esther se encontrava. O rei exclamou: "E ele ainda quer violentar a rainha na minha própria casa?" Assim que o rei terminou de falar, cobriram o rosto de Amã. E Arbona, um dos oficiais da corte do rei, disse: "Amã também preparou um madeiro para Mordecai, o homem que salvou a vida do rei com sua denúncia. O madeiro está junto à casa de Amã e mede 50 côvados de altura." Então o rei disse: "Pendurem Amã nele." Assim penduraram Amã no madeiro em que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Então note como as coisas na vida do ser humano podem mudar drasticamente, como se diz, né, da água para o vinho em muito pouco tempo. Assim, de fato, é a vida do ser humano, principalmente daquele ser humano que não tem a bênção de Jeová. Claro que eu não estou querendo dizer aqui que os problemas e os males não possam ocorrer também na vida do cristão, mas veja, quando a pessoa não tem a bênção de Jeová, os resultados no final sempre são catastróficos, porque são irreversíveis. Porque se Jeová não luta por esse homem, por essa mulher, quem lutará? Então nós vemos aqui que Amã, ele estava há pouco tempo, né, algumas horas nós podemos dizer, numa situação extremamente confortável, de confiança, de autoglorificação, ou seja, ele estava se sentindo por cima, como nós costumamos dizer. Porém, veja, em poucas horas, a sequência dos eventos fez com que houvesse uma reversão total. Ou seja, isso foi aparentemente em um dia. Assim que o rei acorda, ele decide, então, após a leitura dos registros, homenagear Mordecai. E enquanto ainda Amã estava em casa após ter sido aquele responsável pela exibição de Mordecai, quando ele estava ainda em casa chorando, foi convidado para o banquete. E nesse banquete, então, após ter sido delatado sua intenção, ele é levado para ser morto. Então veja, as coisas aconteceram muito rápido. Isso mostra que realmente os seres humanos, eles precisam estar cientes das suas limitações e da sua insignificância. Por quê? Porque nós podemos, de uma hora para outra, ter as nossas circunstâncias modificadas. Mas o grande problema aqui foi que Amã, ele não tinha a aprovação de Jeová. E acabou que, através de sua trama para eliminar o povo judeu, a situação foi que Amã é quem teve, por assim, o destino e o desfecho que ele pretendia para Mordecai. Isso nos mostra também a nossa necessidade de termos confiança em Jeová quando em situações, não só agora, mas no futuro, a nossa vida parecer estar por um risco diante dos nossos inimigos. Os nossos inimigos que eu falo são aquelas pessoas que vão se voltar contra os cristãos, que vão desejar destruir a nossa fé, nossa fraternidade. Talvez haverá momentos na nossa vida no futuro, e provavelmente haverá, segundo o que consta nas Escrituras, em que todas as circunstâncias parecerão desfavoráveis, parecerão contrárias à nossa vida, à nossa fé, à nossa comunidade religiosa. E parece que nós já poderemos até ver como que o madeiro nos esperando. Mas veja como Jeová tem a capacidade de fazer com que as circunstâncias mudem de uma hora para outra. Isso também demonstra que nós devemos ter a fé que Mordecai tinha. Mas devemos também agir conforme Esther agiu. Nós vemos aqui que a fé que eles possuíam em Deus, ela foi um colaborador com suas ações para que esse desfecho ocorresse. Então era necessário que eles fizessem algo por si também. Não apenas esperassem em Jeová, mas fizessem algo por si. E isso eles fizeram. E nós vamos ver agora no versículo, no capítulo 8, o último capítulo da leitura dessa semana, o que sucedeu. Capítulo 8.
Naquele dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigos dos judeus. E Mordecai compareceu perante o rei, pois Esther lhe havia revelado que eles eram parentes. Então o rei tirou seu anel de selar, que havia tomado de volta de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther deixou Mordecai encarregado da casa que era de Amã. Depois Esther foi novamente falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele, chorando e implorando que ele desfizesse o mal causado por Amã, o Agagita, e anulasse o seu plano contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante do rei. Ela disse: Se for do agrado do rei, se eu achar favor aos seus olhos, se parecer justo ao rei, e se o rei se agrada de mim, e se emito uma ordem para anular as cartas de Amã, filho de Emadata, o Agagita, que ele escreveu na sua trama para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu poderia ver a desgraça que atingirá meu povo? Como eu poderia ver a destruição dos meus parentes? Então o rei Assuero disse a rainha Esther e a Mordecai, o judeu: Já dei a Esther a casa de Amã, e o mandei pendurar no madeiro, por causa de sua trama para atacar os judeus. Escrevam agora um decreto em nome do rei a favor dos judeus, conforme acharem melhor, e selem com um anel de selar do rei, pois um decreto escrito em nome do rei e selado com o anel de selar do rei não pode ser anulado. Então, no dia 23 do terceiro mês, isto é, o mês de Sivan, os secretários do rei foram convocados, e eles escreveram tudo o que Mordecai ordenou aos judeus, bem como aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, na escrita de cada província e na língua de cada povo, e também na escrita e na língua dos judeus. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero e as selou com o anel de selar do rei. Ele as enviou por meio de mensageiros a cavalo, que montavam cavalos velozes criados para o serviço real. Nessas cartas, o rei concedia permissão aos judeus em todas as cidades para se reunir e defender suas vidas. Podiam também exterminar, matar e destruir qualquer grupo armado de qualquer povo ou província que os atacasse, e também suas mulheres e crianças, e tomar seus bens. Isso deveria ocorrer no mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em todas as províncias. Deveria ser anunciado a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingar de seus inimigos. Por ordem do rei, os mensageiros partiram com urgência, velozmente montados em cavalos do serviço real. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então Mordecai se retirou da presença do rei em trajes reais de tecido azul e branco, usando uma grande coroa de ouro e um manto de lã roxa de excelente qualidade, e a cidade de Suzã gritava de alegria. Para os judeus houve alívio, alegria, exultação e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades, aonde quer que chegassem a ordem do rei e seu decreto, os judeus se alegravam, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações se declaravam judeus, pois tinham ficado com muito medo dos judeus. Então veja que a questão ainda não havia sido resolvida, mesmo que a mãe estivesse morto e os da sua casa tivessem sido dados aos cuidados de Esther, porque o decreto, nós lembramos que o decreto que havia sido emitido antes por Amã, pelas ordens do rei, não poderia ser anulado. Então, o que se poderia fazer? O rei, então, a única alternativa que ele tinha era deixar que uma nova declaração, também selada com o seu anel de selar, que conferia poder e autoridade real a essa declaração, fosse produzida. E essa produção trazia ali a declaração de que os judeus poderiam se defender e de que eles poderiam se defender de todos para exterminar e matar quem quer que os atacasse. Ora, de imediato, um decreto como esse já cria na mente daqueles que receberam o decreto anterior a ideia de que eles não deveriam atacar, ou pelo menos trariam um certo receio. Né? Ora, por que alguém, logo em sequência, daria o aval para que houvesse uma defesa por parte dos judeus? Então, nós vimos que isso já neutralizava, de certa forma, aqueles que tinham o desejo de entrar nessa guerra. Tanto é que, como diz ali, em todas as províncias onde chegava isso, muitas pessoas de outras nações se declaravam judeus por ter ficado com medo. Então esse medo já fez com que as pessoas tivessem tomado o lado dos judeus.
Isso, como eu já disse, então teria neutralizado até certo ponto esse ódio, né? E esse espírito de destruição que havia sido fomentado da parte do decreto de Amã para com os judeus. Então é isso que nós vimos nesse texto dessa semana, é isso que nós vimos no texto dessa semana, né? O desfecho ainda virá mais para frente dessa narrativa, mas nós vemos ali então que de uma circunstância que parecia totalmente favorável a Amã, se tornou numa situação totalmente desfavorável, tendo como consequência a sua morte no madeiro que ele havia preparado para Mordecai. E também uma série de revelações posteriores, como de que Esther era judia, e então deflagrou essa conspiração que Amã tinha feito contra os judeus, e consequentemente isso afetaria o rei. E o próprio Amã, então, numa atitude desesperada, se joga sobre o divã de Esther, e o rei, então, encara aquilo como um insulto à sua honra. Então, é uma série de eventos que se sucedem de forma rápida e que conduzem Amã, então, à destruição. Mostrando, assim, que Jeová estava lutando pelo seu povo, não permitindo que ele fosse erradicado. Então, claro que da perspectiva de um observador comum, né, parece que tudo foi o acaso. Mas nós vimos, na verdade, uma sequência de eventos aqui que sabemos foi pela bênção de Deus conseguida, mas obviamente também com a ação dos seres humanos, ou seja, Deus agindo e o ser humano agindo para um fim comum, para um ponto convergente. Nós vimos também que então Mordecai foi colocado na posição que Amã possuía antes, então ficando ainda mais próximo do rei, recebendo ainda mais glória diante do rei e do povo judeu. Então podemos ver aqui que Mordecai e Esther agem como mediadores para essa salvação do povo judeu. Então essas são algumas informações da leitura dessa semana, né, da nossa leitura. A pergunta que temos aqui é: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? Nós temos aqui a revista Sentinela, 1º de março de 2006, que fala: ao mencionar com tato a possibilidade de os judeus serem vendidos como escravos, Esther trouxe a atenção do rei o prejuízo que ele teria com a destruição deles. Os 10.000 talentos de prata que Amã havia prometido seriam muito menos rentáveis ao tesouro do rei do que a riqueza que poderia ter sido gerada se Amã tivesse planejado vender os judeus como escravos. A execução da trama também teria significado a perda da rainha. Então perceba aqui, vem mostrando por que o extermínio dos judeus seria prejuízo para o rei. Então, dessa forma, Esther mostra que, na verdade, Amã não parecia estar realmente trabalhando pelos interesses de Xerxes, né? Mas nos seus próprios interesses. Então, tudo isso foi a forma pela qual esse desfecho que nós vemos aqui ocorreu de forma bem sucedida para a salvação dos judeus. Vamos estudar agora o estudo de livro Continue Leal a Jeová. No livro Seja Feliz para Sempre. O estudo, a lição, é a 58. Continue leal a Jeová. Vamos ler então e trazer alguns comentários breves sobre esse estudo. A lição 58, Continue leal a Jeová, inicia da seguinte forma: os cristãos verdadeiros estão decididos a não deixar que nada nem ninguém os afaste de Jeová. Com certeza é assim que você se sente. Jeová dá muito valor à sua lealdade. Que situações poderiam testar sua lealdade e como você pode lidar com elas? Então, vamos ler 1 Crônicas 28:9, que diz: e você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas, se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Então veja que a passagem bíblica que nós lemos de 1 Crônicas 28:9 deixa muito claro que houve uma orientação com relação a Salomão, filho de Davi, que ele precisava servir a Jeová de coração pleno e com alma disposta. Pois Jeová é aquele que examina os corações, ou seja, ele sabe se uma pessoa realmente serve a ele com a motivação correta ou não. Qual é o espírito por detrás das ações e das palavras daquela pessoa.
no caso aqui Salomão, mas fica para nós isso como um lembrete. E diz mais, a última sentença é, se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Ou seja, que é muito claro o texto bíblico dizendo que Jeová pode sim rejeitar um de seus servos que havia lhe servido ou que havia tentado lhe servir, deixar para sempre, rejeitar para sempre. Então isso é uma possibilidade real, não é algo fictício. É possível sim que alguém que esteve a serviço de Jeová possa mais tarde ser rejeitado para sempre se ele o deixar, como diz ali. Mas se o abandonar, ou seja, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então, nós vamos ver aqui a importância de nos manter, né, fiel a Jeová. Continue leal a Jeová. O parágrafo 1 tem a seguinte pergunta: como outros poderiam testar nossa lealdade a Jeová? Parágrafo 1 diz: algumas pessoas vão tentar nos fazer parar de servir a Jeová. Mas quem faria uma coisa dessas? Alguns que abandonaram a verdade contam mentiras sobre a organização de Deus para destruir a nossa fé. Eles são chamados apóstatas. Além disso, alguns líderes religiosos espalham mentiras sobre nós na tentativa de fazer alguns abandonarem a verdade. É perigoso tentar raciocinar com os que são contra nós, ler seus livros ou blogs, acessar seus sites ou assistir a seus vídeos. Jesus disse o seguinte sobre aqueles que tentam fazer os outros parar de servir a Jeová: não se preocupem com eles. Guia cego é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E se alguém que a gente conhece decide não ser mais testemunhas de Jeová? Podemos nos sentir arrasados se alguém que amamos fazer isso. Essa pessoa talvez tente nos obrigar a escolher entre ela e Jeová. Temos que estar decididos a continuar leais a Jeová acima de qualquer coisa. Por isso, obedecemos a ordem de Jeová de não ter contato com pessoas assim. Então, vamos ler aqui 1 aos Coríntios 5,11. Lá diz: mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comam com um tal homem. Então, no que nós temos aqui sobre como outros poderiam testar nossa lealdade a Jeová? Bem, nós sabemos que, de fato, algumas pessoas podem, eventualmente, desejar, né, com que nós paremos de servir a Jeová, paremos de ir ao salão do reino, deixemos de crer em certas coisas que, sob a ótica delas, está nos prejudicando ela ou prejudicando o relacionamento dela conosco. Mas essas pessoas nem sempre são pessoas que estão longe da nossa esfera familiar. Não, muitas vezes são pessoas que estão próximas de nós. Algumas pessoas até mesmo que, como diz aqui o parágrafo, possam ter abandonado a organização e passam a contar mentiras. É possível que essas pessoas contem mentiras? Sim, é possível. Muitas vezes essas pessoas têm informações incompletas, têm informações as quais não foram analisadas, então elas não trazem informações verídicas sobre aquele assunto. Ora, isso seria mentir sobre a organização. Então, pessoas que passam a militar contra a sua antiga religião, elas são chamadas de apóstatas. Isso independente de qual religião for. Nós estamos aqui falando da nossa forma de adoração. Mas nem todas as pessoas são apóstatas, ou seja, nem todas são pessoas que estiveram na verdade e abandonaram. Nós vamos encontrar alguns líderes religiosos que nunca foram testemunhas de Jeová, que também espalham mentiras ou coisas erradas sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças, tentando assim fazer com que as pessoas não busquem aprender mais da nossa fé, da nossa teologia, dos nossos ensinos, ou algumas que estão começando a aprender, abandonem o estudo, abandonem essa pesquisa. E muitas vezes há, até entre nós, internos, a tentativa de tentar raciocinar com essas pessoas que são contrárias, né, com aqueles que também são apóstatas. Muitas vezes há alguns que se aventuram a tentar raciocinar, desejando até, sinceramente, ajudá-los a perceber que estão errados, mas existe um grande risco com isso. Existe um grande risco porque a apostasia, né, ela é a sutileza da mentira. Ela é a sutileza do engano. Então, pessoas que já estiveram entre nós podem
se utilizar de erros pontuais ou muitas vezes de questões que são admissíveis, mas que muitos desconhecem, para tentar projetar nas pessoas a ideia de que essa organização ela não pode ser a organização de Jeová porque contém erros, como se isso fosse algo que realmente colocasse a organização de Jeová como sendo impossibilitada de ter sua bênção, de ter sua aprovação. Ora, a pessoa, quando ela está no início de seus estudos bíblicos, tentando aprender sobre Jeová, muitas vezes ela não tem a maturidade ainda para entender certas coisas. Como, por exemplo, de que a nossa organização ela é humana, ela é imperfeita, ela terá seus erros, ela terá, em momentos de sua trajetória, declarações que se mostrarão equivocadas, mas o que acontece? O apóstata, ele se fixa nesses pequenos problemas, nesses detalhes, super enfatizando eles e desmerecendo qualquer mérito ou qualquer obra boa ou ação nobre que haja dentro da organização. E muitas vezes consegue convencer o estudante, aquele que está se aproximando da fé com as testemunhas de Jeová, ele consegue desviar essas pessoas, desfocar aquilo que é mais importante, fazendo com que essas pessoas se concentrem nos problemas. Isso acaba fazendo com que essa pessoa ela não tenha mais desejo de continuar estudando. Então, algumas pessoas dentro das testemunhas de Jeová acabam dando ouvidos a essa tentativa de opositores e apóstatas de neutralizar a fé delas, né, e o progresso delas dentro da organização, e saem do estudo, saem de dentro da congregação. E assim é óbvio que quando temos alguém que gostamos muito, que amamos e prezamos, que acaba abandonando a fé, ou que acaba abandonando o estudo bíblico, ou a organização, nós vamos nos sentir tristes e, como diz aqui, arrasados. Porque cremos que essa pessoa deveria permanecer entre nós, continuar progredindo no conhecimento, continuar entendendo também as implicações de fazer parte de uma organização que é composta por humanos e, portanto, terá a seu tempo, sim, problemas, erros, equívocos que deverão ser consertados. Tudo a seu tempo. Mas essas pessoas, infelizmente, elas não têm essa visão, elas não reconhecem a possibilidade de que isso seja admissível dentro de uma organização, né? Exigem uma perfeição tal que é impossível a qualquer organismo humano, a qualquer local na Terra, e acabam saindo, perdendo muitas vezes a fé até em Deus, deixando de congregar e às vezes não indo mais a nenhuma organização religiosa ou se unindo a organizações religiosas que terão os mesmos problemas ou outros similares e que também ela não concordará com tudo, ou seja, ela não teve nenhuma mudança realmente para melhor, mas para pior, porque muitas vezes passa a acreditar ou a endossar crenças antibíblicas. E não vamos citar aqui, mas você provavelmente sabe muitas crenças antibíblicas e ensinos antibíblicos pregados na cristandade, qual essas pessoas, ao sair da testemunha de Jeová, passam a defender e passam a endossar e a pregar sobre elas. Então, é importante nós continuarmos sendo fiéis a Deus por não dar ouvidos, ou seja, não permitir que essas pessoas tentem nos convencer daquilo que elas mesmas foram convencidas através de seu orgulho, ou seja, a abandonar a fé como cristãos testemunhas de Jeová. Nós vimos até mesmo que muitos desses passam a ter uma vida ou um comportamento que foge completamente do que as Escrituras dizem. Por exemplo, há pessoas, obviamente que não estamos aqui generalizando, né, isso seria tolice de nossa parte, mas há pessoas que ao abandonarem a fé nas testemunhas de Jeová, se dizem libertas, que agora estão libertas, que se sentem agora tranquilas e felizes porque já não tem aquele peso sobre suas costas de terem de fazer todas aquelas ordens e regras que estavam sendo ditas dentro da organização. Mas muitas vezes essas ordens e regras eram simplesmente ordens para se evitar a imoralidade sexual, a ganância, a idolatria, a bebedice e uma série de outros comportamentos que, por exemplo, estão aqui em 1 Coríntios 5,11, que diz que os cristãos não devem ter convivência com pessoas que agem assim. Então veja que muitas vezes essas pessoas saem da organização, se dizem livres, mas passam a ser escravos dos prazeres ou dos comportamentos que a Bíblia descreve como sendo inadmissíveis ao cristão.
e que são, na verdade, comportamentos que conduzem a pessoa à desaprovação perante Deus. E no caso daqueles que não caem nesse tipo de prática, muitas vezes acabam indo para uma religião onde se ensina falsidades, onde se ensina doutrinas como trindade, o tormento eterno consciente, imortalidade da alma e uma série de outras crenças que não são compatíveis com as escrituras. Essas pessoas, elas acabam, por assim dizer, entrando em um padrão de comportamento ainda mais repreensível do que se tivessem permanecido entre nós e simplesmente se omitido de endossar ou promover certos ensinos que talvez elas achassem não ser corretos. Mas agora, pelo contrário, agora elas passam a promover ensinos contrários, passam a promover ensinos que são completamente falsos, como esses que eu acabei de mencionar. Então a situação delas é essa. E isso pode ser um teste para a nossa lealdade. Por quê? Porque muitas vezes podemos deixar que o amor ou o nosso carinho por essas pessoas nos influencie a permitir que nossos ouvidos sejam concedidos para todo tipo de pregação falsa, para todo tipo de promoção de ensino falso. E até mesmo para ser complacentes com as ações delas em contrariedade com as Escrituras. Como se para nós, após ela ter saído do nosso meio, ter sido chamado de irmão, agora nós admitíssemos esse tipo de comportamento, conforme descrito aqui em 1 Coríntios 5,11, além de outros textos que mostram padrões de comportamento que nós, como cristãos, devemos nos afastar daqueles que um dia nós chamamos de irmão, mas que passaram a ter um comportamento assim. Esse tipo de apostasia nós devemos rejeitar. Então isso pode ser um teste para a nossa lealdade. Vamos ver o parágrafo 2, diz o seguinte: como nossas decisões mostram que somos leais a Jeová? O amor que temos por Jeová vai nos motivar a não ter nada a ver com a religião falsa. Isso quer dizer que não fazemos parte de nenhuma organização que tenha ligação com a religião falsa. Isso inclui nosso trabalho e qualquer outra atividade. Jeová nos avisa: saiam de Babilônia, a grande, meu povo. Então, como nossas decisões mostram que somos leais a Jeová? Bom, uma das coisas que temos de decidir é não ter nada que ver com a religião falsa. Então, quando nós nos deparamos com certas coisas que nós percebemos que tem a ver com a religião falsa, que promove ela, né, que faz com que ela ganhe visibilidade ou credibilidade, nós temos de decidir mudar isso. Não é possível que nós possamos querer servir a Jeová enquanto, através de nossas ações, nós façamos qualquer coisa que promova a religião falsa e coloque a religião falsa como que em uma espécie de outdoor ou a destaque. Não temos como fazer isso e agradar a Jeová, porque estaríamos patrocinando de alguma forma seus ensinos, ou pelo menos facilitando, nos tornando um facilitador para que outras pessoas tenham acesso a essas falsas informações. Então isso inclui tanto no nosso trabalho, qualquer outra atividade, onde nós, através de nossas ações, possamos estar promovendo isso. Então é preciso fazer uma análise sincera, cuidadosa, com reflexão, se algum tipo de comportamento, ação, algum tipo de atitude da nossa parte não estaria facilitando outras pessoas a terem acesso a informações falsas, a ensinos falsos, a erros que são promovidos pela cristandade ou por Babilônia Grande, ou seja, todo o sistema religioso independente de professar ser cristão. É algo que nós devemos pensar. Então, as nossas decisões nesses quesitos, no nosso trabalho, qualquer outra atividade, quando nós formos decidir fazer algo, nós devemos pensar: isso que eu vou praticar, que eu vou fazer, vai promover a religião falsa? Vai ser um facilitador para que as pessoas possam ter acesso à informação falsa sobre a Bíblia? Então, nós vamos rejeitar isso, se esse for o caso. Aprenda mais. Veja como não deixar que ninguém enfraqueça sua lealdade a Jeová. Veja também como você pode mostrar lealdade por sair de Babilônia Grande. Parte 3 tem o seguinte tópico: cuidado com ensinos falsos. Como devemos agir se ouvirmos coisas negativas sobre a organização de Jeová? Leiam Provérbios 14:15.
depois conversem sobre o ponto a seguir. Provérbios 14:15 diz: a pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. E isso é verdade. Então, hoje, por exemplo, nós sabemos que várias religiões são atacadas na internet, né? Então, não é uma exclusividade das Testemunhas de Jeová. Então, já de início, nós podemos perceber que é uma característica de seres humanos criticar aquela religião que um dia pertencia. Mas é óbvio que não é o fato de que se critique uma religião que necessariamente indica que ela está errada, ou que ela está certa, ou que ela é falsa, ou que ela é verdadeira. Não. É mais do que isso. Mas nós, como Testemunhas de Jeová, nós temos de ter ciência disso. Então, nós vamos sim, em algum momento, ver pessoas falando mal da nossa religião, mal da nossa forma de adoração, dos nossos irmãos. Nós vamos ver, isso é plenamente normal e, aliás, isso já é até previsível e esperado. Agora, nós devemos ter cuidado para não acreditar em tudo o que ouvimos, como diz aqui. Porque, como nós vemos no livro de Provérbios, a pessoa ingênua, ela acredita em qualquer palavra. Ou seja, alguém fala uma coisa para ela, ela acredita. Não pesquisa para saber se aquilo é verdade. Aliás, ela não pesquisa para saber os fatos sobre aquela questão que muitas vezes, aparentemente, parece ser verdadeira. E outra, mesmo que uma coisa seja dita e seja verdadeira, entender quais as implicações daquilo realmente no que diz respeito à nossa fé. Vamos ler também João, 2 João 10, que diz o seguinte: se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa nem o cumprimentem. Então veja que nós estamos falando do apóstata, aquele que prega mentiras sobre Deus, que não permanecem nos ensinamentos do Cristo. Se nós soubermos de pessoas que venham e tentem falar ou nos convencer de certas coisas que nós sabemos serem contrárias à Bíblia, serem contrárias à verdadeira fé, nós devemos de rejeitá-los. Não devemos de patrocinar sua estadia. Não devemos de agir como se fôssemos complacentes com esses ensinos. Não, ali diz que nós não devemos nem cumprimentar, ou seja, nós não devemos dar acolhida a essas pessoas. Fazer isso seria patrocinar seus ensinos. Por exemplo, alguém que promovesse o ensino falso da Trindade, alguém que promovesse o ensino falso da imortalidade da alma, do inferno de fogo, ou que pregasse alguma coisa que é contrária àquilo que nós entendemos ser verdadeiramente algo embasado nas Escrituras, que faz parte fundamental da fé cristã, essa pessoa deveria de ser rejeitada como companhia. Não deveria se dar a essa pessoa patrocínio, espaço, visibilidade. Muito pelo contrário, deveria se evitar essa pessoa. Então, essa é a forma que nós devemos lidar com os apóstolos. Como está escrito aqui, como devemos lidar com os apóstolos? Ora, dessa forma. Veja, aqui está falando de alguém que vem com ensinos contrários à verdadeira fé cristã. Então, não está em jogo aqui se a nossa crença é válida ou não. Não, nós temos de entender que, se nós entendemos que somos realmente testemunhos de Jeová, cristãos, que aquilo que nós pregamos é verdadeiro, então, se alguém vier com um ensino contrário a esse, nós devemos de agir dessa forma. A opinião dele sobre nossas crenças não é que deve moldar o nosso comportamento. É a nossa ideia sobre as nossas crenças que deve moldar o nosso comportamento. Então, nós sabemos que não é sábio falar com apóstatas. Então, como poderíamos acabar sendo influenciados pelas ideias deles? Ora, nós poderíamos nos chegar a nos convencer. Por quê? Porque talvez alguns dos raciocínios utilizados tenham uma aparência verdadeira. Tem uma forma de construção que pareça ter lógica, fazer jus àquilo que ele está falando. Porém, nós temos que entender que o apóstata tentará nos afastar do caminho. Ele não tentará fazer com que nós venhamos a melhorar na nossa adoração, a nos tornarmos mais fortes na nossa crença em Deus. Não, o objetivo dele é nos arrancar da fé, nos arrancar de dentro da organização. Então é importante ter um cuidado com relação a isso. Como você acha que Jeová se sentiria se nós ficássemos ouvindo coisas negativas sobre ele e sua organização? Bom, certamente Jeová tem ciência de que isso vai acontecer. Agora, até que ponto nós vamos ficar nos submetendo ou colocarmos os nossos ouvidos à disposição daqueles que querem promover
a destruição da nossa forma de adoração? Será que não tem outras coisas mais edificantes, as quais deveriam ser alvo da sua atenção, ou no qual você deveria dedicar mais tempo, do que ouvir pessoas que tentariam te desanimar a seguir na fé? Então entenda, tudo isso não significa que você não deve ser uma pessoa que avalia as questões, que pensa em todas as questões com retidão, com reflexão, com carinho, com meditação. Nós sabemos que entre as testemunhas de Jeová pode haver coisas que nós vamos analisar e ver que talvez não seja de acordo com a nossa visão. Talvez tenham coisas que nós vamos discordar, mas perceba, não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui nesse parágrafo é tomar cuidado com pessoas que tentam promover a apostasia, ou seja, um afastamento das pessoas de dentro da congregação. Não está sendo dito aqui sobre pessoas que possam ter dúvidas sobre um ponto ou que possam divergir sobre um ponto. Não, não é isso que está falando aqui. O que está falando aqui é pessoas que, através de suas ideias, daquilo que discordam ou que possam discordar, tentem induzir você a sair da organização ou descredibilizar a organização, descredibilizar os anciãos, descredibilizar os irmãos que estão na dianteira. Essa é a questão. Essa é a questão. É isso que você tem que estar tomando cuidado. Então, o fato é que nós devemos tomar cuidado com os ensinos falsos, porque isso pode acabar nos desanimando, pode acabar nos desviando da fé, nos desviando de nossa comunidade cristã e fazendo com que simplesmente abandonemos o barco ou abaixemos nossas espadas, por assim dizer, e deixemos de lutar, deixemos de pregar, deixemos de promover qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de evangelização. Ou seja, você se tornará alguém inativo, que perdeu a fé e não pregará mais nada. Então isso é muito importante para que você não venha a sucumbir. Principalmente não ser um ingênuo, né? Como diz aqui em Provérbios, de dar crédito a qualquer bobagem que você ouve na internet ou pessoalmente. Parte 4 diz: continue leal a Deus mesmo quando o irmão cometer um pecado. Se ficarmos sabendo que alguém na congregação cometeu um pecado grave, o que nós temos de fazer? Veja o que Deus disse para o povo de Israel lá no passado. Leiam Levítico 5:1. Lá diz o seguinte: se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Então perceba, lá no antigo Israel, claro que nós não estamos hoje segundo a lei, não estamos, mas os princípios permanecem, ou seja, existe um princípio por detrás dessa lei, e ela nos indica algo que nós devemos levar em consideração. Aqui nos mostra que você não poderia simplesmente ficar sabendo de algo errado que alguém está praticando, ou que um grupo de pessoas está praticando, dentro da congregação, e quando eu digo dentro da congregação é sendo irmão, sendo parte da membresia, e simplesmente ser complacente com aquilo, ou fazer vistas grossas. Tipo, não dar bola, não fazer nenhum tipo de tentativa de ajustar a situação. Isso seria um pecado. Lembre-se que você seria complacente, você seria conivente, você seria cúmplice. Então, como diz o versículo que nós acabamos de ler, se nós ficarmos sabendo que alguém cometeu um pecado grave, temos que falar para os anciãos. Mas, olha, veja bem, antes seria bondoso incentivar a pessoa a falar com os anciãos ela mesma. Ou seja, vai tu e teu irmão. Vai lá, conversa com ele, fale que você ficou sabendo da situação, que você viu, pergunte se é verdade, né? Você não vai estar sendo um metido. Na verdade, a intenção não deve ser essa, né? De querer se intrometer na vida da pessoa. Mas a intenção real, ou o espírito por detrás dessa ação, deve ser primeiro que você está preocupado com a pessoa. Você não quer que a pessoa tome passos que a induzam a um proceder tal que, por fim, vai destruir completamente ela e a fé dela. Então, quando você vê que ela está nos estágios iniciais do erro, você vai tentar recuperar seu irmão. Você vai lá falar com aquela pessoa, dizer para ela que ela deve pedir ajuda aos anciãos, ela deve confessar o erro, o desvio que cometeu, para que ela possa recobrar sua fé e sua relação com Deus e a relação com a congregação. Segundo, também, porque você quer que aquela pessoa não se torne
a base para a qual as pessoas de fora vão julgar a congregação. Porque as pessoas tendem a julgar uma congregação, um grupo, muitas vezes, pelo comportamento de um indivíduo. E se esse comportamento for um comportamento repreensível, ainda mais para os de fora, imagine como isso pode se repercutir dentro da congregação e até mesmo fora, no que diz respeito à forma como as pessoas vão ver a congregação. Como coniventes do pecado, como participantes, como cúmplices, como que fazendo vista grossa a um erro. Porque há erros tais que até para as pessoas de fora da congregação são absurdos e inadmissíveis. Então, é importante termos isso em mente. Então, se essa pessoa, depois de você contatá-la pessoalmente, não tomar uma atitude, então sim, você deve falar com os anciãos, né, sobre isso. Porque dessa forma, nós vamos estar mostrando a lealdade a Jeová, né? Nós vamos estar mostrando amor à pessoa que pecou e pelos outros na congregação, porque vamos estar agindo para visar os interesses de todos esses. Mesmo que a pessoa, no primeiro momento, ache que não, né? Porque provavelmente a pessoa às vezes vai achar que não, você não tem que se meter na minha vida, vai cuidar da sua vida. Mas veja, ela, por fazer parte da congregação, é alguém que faz parte da nossa vida. Entende? É como um filho, vamos supor, como um filho, como um irmão, realmente, por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos. Ora, se um dedo da mão sofre, a mão inteira sofre. E há um risco para a mão inteira. Então, é preciso que se faça algo pelo indivíduo, por amor a ele, porque aquilo pode se refletir sobre nós também, sobre a congregação. E Jeová pede que façamos isso, portanto, nós vamos fazer primeiramente porque Jeová nos pede isso. O parágrafo 5, a parte 5, diz o seguinte: fique longe de Babilônia Grande. Então nós vamos assistir aqui ao vídeo, você assiste aí, depois nós podemos comentar sobre a questão. No comecinho do meu estudo da Bíblia, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar como secretária dentro de uma igreja. Todo o dinheiro que entrava na igreja, eu é que cuidava. Mas, no momento, eu não tinha visto nenhum problema de eu continuar fazendo esse trabalho. No meu estudo da Bíblia, eu aprendi que as festas religiosas que eu participava não agradavam a Jeová. Mas parecia impossível eu ser o único da minha família a não participar nessas festas. Eram ocasiões muito especiais em que a minha família se reunia. E também eram divertidas. Numa certa reunião à noite, eu conversando com um ancião e ele me falou que eu não poderia nem fazer parte no Salão do Rei, porque eu ainda trabalhava como secretária na igreja. Aquilo me entristeceu muito, porque eu me vi só recebendo orientações da parte de Jeová, as verdades dele, e não estava retribuindo em nada o que ele estava fazendo por mim. Só que eu fiquei em dúvida ainda, confesso, porque meu marido teve um problema devido à cirurgia da coluna dele e ficou afastado um tempo. Nós com uma filha pequena, eu fiquei pensando em agora. É a única renda que nós temos no momento. Eu orei muito a Jeová sobre esse assunto. Pensei em como Jeová ia se sentir com a minha decisão. Eu não queria fazer nada que magoasse a Jeová. Quando parei de participar naquelas festas, minha família parou de falar comigo. Daí, quando chegava a época das festas, eu ficava pensando na minha família lá, toda reunida, e eu aqui sozinho. Às vezes eu até chorava. Eu meditei na promessa de Deus do Salmo 27:10, que diz que se meus pais me abandonassem, Jeová me acolheria como seu filho. E isso me deu forças para continuar firme. Eu me esforcei para ir às reuniões e participar no ministério. Participar nessas atividades com os irmãos me fez sentir parte de uma verdadeira família. E que Jeová é um verdadeiro pai para todos nós. Mas eu nunca me esqueci dos meus pais. E eu tentava ajudar eles em tudo que eu podia. Eu tirei 3 a 4 dias de férias para ajudar eles a colher arroz. Eu tive uma ajuda muito grande da minha instrutora, assim como Jeová não nos obriga, ela também não me obrigou a nada. Ao contar experiências e me mostrar dentro da Bíblia o que realmente agrada a Jeová, fez eu perceber que eu tinha que tomar uma decisão. Conforme eu ia me aprofundando no estudo da Bíblia, eu comecei a perceber que eu realmente já estava amando a Jeová e queria agradar a ele. Minha consciência perante Jeová já estava me abalando. Mas eu precisava tomar uma decisão do lado dele. E foi exatamente isso que eu fiz. 2 semanas depois, eu consegui arrumar um emprego também, próximo da minha casa. Eu pude adquirir uma consciência limpa perante Jeová. Tenho visto isso na minha vida, que quem confia em Jeová não é desamparado. Eu disse para os meus pais que, apesar de eu ter mudado de religião, eu ainda os amava muito. E pouco a pouco eles voltaram a falar comigo. Por isso eu convidei eles para assistir uma reunião. Quando meu pai assistiu à reunião, ele me disse: "Meu filho, agora estou vendo que você tomou uma boa decisão. Olha, aquilo me deixou muito feliz."
Eu ainda espero que a minha família aceite estudar a Bíblia um dia e adorar a Jeová junto comigo. Bom, bom, depois de vermos esse vídeo, né, temos aqui algumas perguntas relacionadas. Será que eu ainda faço parte de alguma religião falsa? Bom, perceba, o vídeo mostrou ali alguns aspectos que, no caso, a irmã, ela não se deu conta, né? Mas veja, por mais que a situação seja difícil, veja que ela tinha ali aquilo como uma fonte de renda, e a única fonte de renda, é necessário confiar em Jeová. E quando nós falamos confiar em Jeová, é confiar de que também há uma congregação que pode lhe ajudar, lhe amparar, e lhe trazer algum tipo de ajuda até que você possa se restabelecer em outra situação. Mas você tem que confiar em Deus. A fé é justamente isso. A fé é acreditar que Deus vai agir em seu benefício, porque você tem respaldo em exemplos precedentes nas Escrituras de que outras pessoas fizeram isso e obtiveram resultados. Então, é preciso fé? Sim, é preciso. É preciso ter confiança. Né? Confiança vai motivar você a agir e também fazer com que Jeová haja em correspondência. Mas você precisa ter essa fé que essa irmã teve. Será que pertence a uma organização que tem a ver com a religião falsa? É importante analisarmos isso. É importante cuidarmos porque é possível que isso aconteça no nosso caso. Se talvez algo que nós estamos promovendo, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, seja na escola, em qualquer tipo de comportamento e ação, que possa promover a religião falsa, ou um ensino falso, nós devemos ter o cuidado. Então, existe alguma área na minha vida em que eu preciso me separar da religião falsa? Essas são perguntas pessoais, né? Para você que está estudando a Bíblia, para você que está iniciando os seus estudos, que precisa analisar, meditar sobre essas questões, né? É uma pergunta muito pessoal, né? Se eu respondi sim em alguma dessas perguntas, que mudanças preciso fazer? Né? Quais mudanças? Então você vai ter que refletir sobre cada uma dessas perguntas, você vai ter que meditar sobre se há alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, que de alguma forma promova um ensino falso ou induza as pessoas, seja um facilitador para as pessoas se aproximarem de algum falso ensino. Se você está patrocinando, por assim dizer, através de suas ações, ainda a manutenção do sistema religioso falso. Não quer dizer que pela sua saída de lá que vai acabar, não, mas você é que não deve fazer parte disso. É a sua decisão de abrir mão, ou de se isolar, ou de abandonar qualquer coisa que tenha a ver com a religião falsa. Então, em todos esses casos, tome uma decisão que mostre sua lealdade a Jeová e que deixe você com a consciência limpa. Nós vimos que a irmã lá não tinha isso, ela não conseguia se manter tranquila porque ela sabia que, a partir do momento em que ela estava trabalhando dentro de uma organização religiosa que promovia ensinos falsos, ela era uma peça daquele quebra-cabeça. Ela era um elo daquela corrente. Então, ela não tinha como se sentir com a consciência tranquila, né? Então, as decisões nem sempre são fáceis, né? Porque, como no caso dela, implicava em perder o seu serviço, seu emprego, sua fonte de renda. Ela estava numa situação nada boa naquela situação, naquele momento, para abandonar aquele trabalho, mas, por fim, isso acabou resultando no melhor para ela, porque a relação dela com Jeová é a coisa mais importante. E é preciso exercer fé, e a fé é com ações desse tipo. A fé, ela é através de ações que demonstrem o quanto nós confiamos na agência de Jeová e também no amor de nossos irmãos. Aqui a pergunta para essa imagem, perceba que aqui nós temos aqui uma mulher com um panfleto, com uma cruz, provavelmente então está atrelado a algum organismo religioso pedindo ajuda. A pergunta é: o que você faria se pedissem para você ajudar uma obra de caridade de uma religião? O que você faria? O que você acha que essa religião faria com esses valores? Então, é verdade que algumas pessoas podem dizer assim: ah, mas essas doações, elas são utilizadas para comprar comida, para dar para as pessoas famintas. Ela é utilizada para
para comprar cobertores, enfim. E a grande questão é verdade, sim, nós sabemos disso. Veja, os fins são nobres, nós também queremos fazer isso. Aliás, nós podemos fazer isso, mas os meios são errados. Quais são os meios? Ora, os meios é que, perceba, aqui é um ponto importante. A partir do momento em que essas pessoas recebem dessas religiões esse apoio, e o apoio é bom, as coisas são boas, mas a ideologia por detrás também é colocada diante dessas pessoas. Ou seja, não tem como dissociar o benefício material que elas recebem do malefício espiritual que junto está embutido. Por quê? Quando essas pessoas elas são ajudadas por essas organizações religiosas, o ensino delas também é colocado diante dessas pessoas. E veja, esse é um problema. O problema é que esses ensinos são falsos e podem induzir essas pessoas a se apegar ainda mais pela parte material e emotiva a esses ensinos falsos. Então é um risco. Uma pessoa, por exemplo, que ela é cristã, de uma denominação que não faz parte das Testemunhas de Jeová, pode criticar a nossa atitude diante disso. Mas perceba que se nós utilizássemos agora como um parâmetro de comparação, ajudas humanitárias, né, que pudessem estar sendo feitas por religiões que não são cristãs, tá, e que promovem ensinos não cristãos, talvez então essa pessoa que não faz parte da nossa visão como testemunha de Jeová, mas se diz cristã, ela rejeitaria então esse sistema. Por quê? Porque ela veria que, por não ser cristão, essas pessoas que estão sendo ajudadas materialmente estariam também sendo induzidas a aderir a crenças não cristãs, a crenças baseadas não na Bíblia, mas em outro livro. Em outro livro, como por exemplo, o Alcorão muçulmano, ou os livros hindus, né? O Bhagavad Gita, e outros livros, como por exemplo budismo, né? Ou serem induzidos a crenças espíritas, né? Porque o espiritismo, por exemplo, também trabalha muito com as questões de caridade e ajuda humanitária. Mas você, por exemplo, daria 10% do seu salário ou ajudaria? Você que é cristão, né? Você ajudaria, você que se diz cristão, mesmo no centro de testemunho de Jeová, você ajudaria com um valor X, né, uns 10% dos seus rendimentos, a uma instituição espírita? Veja, nada contra as pessoas que são espíritas, mas você há de entender que nós, como testemunho de Jeová, não endossamos a teologia espírita. Mas você que se diz cristão, que não é testemunho de Jeová, promoveria a causa humanitária espírita por dar 10% do seu salário ou contribuir para eles? Provavelmente você dirá não. E eu perguntando por quê, você daria uma resposta igual a que eu estou fornecendo. Então veja, se justifica isso que eu estou falando. Então nós não poderíamos, por uma questão lógica, patrocinar qualquer sistema religioso, por mais bem intencionado que eles estejam nos fins que eles querem, que talvez seja ajudar, né, um dos fins, na verdade, né, um dos fins, que é ajudar materialmente, tentando amenizar a fome e o frio, mas que também estaria ali atrelado à ideologia ou à teologia, né, que é contrária àquilo que nós entendemos ser a verdade das Escrituras. Então, como você faria? O que você faria se pedisse uma ajuda de caridade, uma religião? Ora, certamente, então, você agradeceria ou elogiaria a intenção da pessoa, mas diria que o seu conjunto de crenças não permite que você faça aquilo, né? Ou seja, a divergência, né, de crenças não permitiria que você fizesse aquilo. Talvez você até faria para a pessoa, mas eu já tenho feito, né, minha obra de caridade, já tenho contribuído para uma instituição que também faz ajuda humanitária, então eu vou declinar dessa solicitação, né, do seu pedido. Não, você não faria nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Então, algumas pessoas dizem, eu preciso saber que os apóstatas estão falando sobre as testemunhas de Jeová para eu poder defender a verdade. Então, veja, o que acha sábio, diz assim, acha que seria sábio agir assim? Por quê? Então, algumas pessoas acham sábio agir assim. Eu particularmente, eu não acho que seria sábio você buscar isso, entendeu? Por exemplo,
Há pessoas que talvez pensem assim, não, eu tenho que buscar saber. Não, eu acho que não. Acho que você tem outras coisas mais importantes que você deve investir seu tempo, suas energias, seu estudo, né, para pesquisar. Há muitas publicações dentro da congregação ou outras que possam não ser diretamente ligadas a Testemunho de Jeová, mas que contribuem para o seu conhecimento bíblico, né? Mas veja, eu acho que você não deve buscar os apóstolos para saber o que eles estão falando para defender, não. Mas agora, uma coisa que eu acho que é interessante é que quando você se depara com uma declaração contrária à nossa fé, é importante que você assimile aquilo e tente achar uma resposta. Isso eu acho que é válido, né? O que eu estou dizendo, então, não é que você deva procurar os apóstolos ou seus argumentos, não. Mas quando você se deparar com algum, você ouvir isso, talvez seja inevitável, quando você estiver de casa em casa, alguém que talvez nem é um apóstata da organização, mas alguém que é um opositor e que se utilize desse tipo de argumento, que você o anote, o guarde e pesquise nas nossas publicações, procure um ancião, procure um irmão que talvez tenha uma resposta para aquilo, mas não permita que aquilo vá criando uma dúvida em você e que vá destruindo a sua fé. Também não feche seus ouvidos quando alguma declaração for feita no sentido de ser um fanático e não estar aberto à análise. Não, pesquise, mas seja meticuloso, cuidadoso, prudente, mas não acho realmente sábio a pessoa investir seu tempo e ir atrás de argumentos apóstolos. Isso seria uma perda de tempo. Não acho que o Espírito de Deus induziria alguém a fazer isso. Há outras coisas mais importantes que devem ser alvo do seu tempo e de sua atenção. Resumo. Queremos continuar leais a Jeová, por isso vamos evitar ter contato com aqueles que não são leais a ele. Além disso, precisamos nos separar totalmente da religião falsa. De fato, isso foi o resumo do nosso estudo. É isso que você leu, é isso que você estudou hoje, e é isso que você deve fazer. É isso que você deve ter na mente. Agora você deve convencer a si mesmo. Você não deve só ler isso. Você deve perguntar se você está convencido de que isso é verdade. E então praticar. Revisão. Por que não devemos ver, ler ou ouvir ideias de apóstatas? O que você responderia aqui? Comente aí. Escreva aí embaixo o que você comentaria aqui. Agora, eu vejo que nós não devemos ver, ler ou ouvir ideias apóstatas porque são desanimadoras. Tá? Elas são desanimadoras, elas não te fomentam, elas não te incentivam a uma maior pesquisa, elas não te incentivam a ser uma pessoa melhor. Muitas vezes, pessoas que dão ouvidos a apóstatas, e isso eu falo porque eu presenciei essas coisas, muitas vezes pessoas que dão ouvidos a apóstatas, a ler ideias apóstatas, elas se tornam agressivas, elas acabam brigando online, brigando pessoalmente, discutindo, criando intrigas, fazendo com que haja ainda mais atrito entre essas pessoas e os apóstatas. É como se houvesse um fogo no qual elas tocam ainda mais lenha. Então, não vejo prudência e inteligência nessas atitudes. E principalmente porque muitas vezes as pessoas elas ainda são neófitas na fé, portanto, elas não têm capacidade de entender o quadro todo. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas elas são induzidas a desistir da fé porque aquilo que elas ouviram fragilizou a sua fé, fragilizou o seu conhecimento e elas abandonam a pesquisa, a busca, não continuam a estudar mais. Então, e o que acontece com essas pessoas? Elas se afastam da organização. O caso é que elas têm um prejuízo pessoal, porque outras pessoas com mais conhecimento que elas, com uma visão de mundo mais ampla, com uma compreensão melhor do quadro todo, sabem da informação que fez ela cair, mas essas pessoas não saíram da organização. E a grande questão é, por que elas não saíram? Porque elas já tinham bagagem suficiente para que, quando se depararam com aquelas questões, suportar, compreendê-las dentro de um contexto e perceber que aquilo não era motivo para que elas abandonassem a fé ou a organização. Agora, quando um neófito, aquele recém-convertido, dá ouvidos a apóstatas, não procura ajuda, ela acaba caindo. Ou seja, o prejuízo foi dela. E isso pode ser extremamente prejudicial, porque pode acabar fazendo essa pessoa perder até mesmo a fé em Deus, em todas as religiões e até mesmo em Deus, o que seria extremamente prejudicial. Então é importante que a pessoa, ela primeiro tenha um certo combustível, né?
uma certa maturidade espiritual. E não é que admitindo ou passando a ter uma maturidade espiritual, experiência, conhecimento, bastante leitura e bagagem, que ela deva ir buscar ler e ouvir ideias apóstolas. Não, mas é que quando isso acontecer, quando isso acidentalmente acontecer, essa pessoa já vai ter mais condições de se defender e também de entender quais as motivações e a realidade daquilo que muitas vezes é promovido pelos apóstatas. Ou seja, ou são mentiras, ou são ideias que estão equivocadas, ou são questões para as quais nós sabemos elas são admissíveis, já que vivemos em uma organização composta de seres humanos que erram, se equivocam e que podem mudar. E isso não é um descrédito para a nossa organização, fraternidade, a nossa fé. Enfim, a maturidade traz essa conscientização e esse equilíbrio. Como devemos tratar aqueles que não querem mais ser testemunhas de Jeová? Ora, não devemos tratar mal, mas simplesmente também não queremos mais ter associação com essas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento em que elas se tornam pessoas que abandonam a nossa fraternidade e a nossa fé, elas não têm mais nenhuma contribuição espiritual para nos trazer. Elas podem, muitas vezes, até ser maléficas. Por quê? Porque nós sabemos que há algumas dessas que, quando não querem mais ser testemunhas de Jeová, elas não querem ser mais porque elas acham que estão esclarecidas a tal nível que querem nos ajudar, na ideia delas, a também encontrarem esse esclarecimento que as fez sair da organização. Então, através de suas ações, suas palavras, elas acabam tentando militar contra a organização, contra a nossa fé, com a tentativa de nos induzir a sair e desistir da nossa fé, da nossa fraternidade. Então, nós devemos tratar mal? Não, tratar mal nunca. Mas também nós não devemos dar atenção aos seus discursos, às suas palestras, às suas tentativas de nos dissuadir a continuar na fé. Então, nós vamos nos manter afastados, não tendo associação com pessoas que agem contrária à nossa fé e que abandonaram e rejeitaram a nossa fé e, como nós fomos testemunhas de Jeová, é assim que nós vamos entender, abandonaram a nossa forma de adoração, que nós queremos ser o meio pelo qual Jeová está conduzindo seu povo hoje. Nós podemos entender isso, na verdade, como uma alta traição, porque se nós acreditamos que há um rei, que é Jesus Cristo, súditos do reino, que nós pretendemos ser, né, e as leis do reino de Deus, que são a Bíblia, e dela nós extraímos os nossos ensinos, assim cremos, e é dessa perspectiva que as pessoas têm de nos entender. Então, a pessoa que rejeita tudo isso está cometendo alta traição contra esse reino e, portanto, ela não deve mais fazer parte da nossa comunidade. Então, ela deve ser realmente desassociada. Então, como podemos obedecer ao aviso de fugir da religião falsa? Ou seja, fazendo uma análise introspectiva, tanto de nossas motivações, nossas ações, nossos comportamentos, nosso trabalho, nossas atividades, a fim de vermos se tem algo ainda que, no nosso trabalho ou em alguma atividade específica, nós estamos praticando, agindo, vendo, percebendo, crendo, que pode estar atrelada à religião falsa, promovendo ela, ou pelo menos se tornando um facilitador para que outras pessoas tenham acesso a ela. E se nós verificarmos que há, fazer as mudanças necessárias para agradar a Deus. Então, isso é o que nós aprendemos, né? Então, aqui são sugestões, né? Se você ainda tiver alguma ligação com a religião falsa, faça o que for preciso para se separar dela. Outra ideia, ou seja, aqui você expõe suas ideias sobre o que é que, talvez no seu caso, esteja atrapalhando você e colocar aqui as estratégias, os meios pelos quais você pretende atingir um alvo nesse sentido, ok? Se você quiser saber mais, tem mais esses outros links aqui no site JW que vão ajudar você a ter uma compreensão melhor desse estudo. Estudo breve, tá? Um estudo bastante interessante que fale sobre a continuidade da nossa lealdade a Jeová. Aqui no que diz respeito a aspectos de nossa adoração, no que diz respeito a nos manter leais e fiéis a Deus, mesmo em face da oposição e de alguma crença falsa ou negativa que haja em nós. Tá? Tem muitas coisas que poderiam ser mencionadas aqui, mas o objetivo não é ser um estudo exaustivo, não, é se apegar ao que está aqui realmente. Tá? Em outros comentários posteriores, deslocados do estudo de livro ou da Sentinela, talvez eu possa fazer algo mais detalhado, trazendo algumas dúvidas que vocês tenham. Portanto, tragam alguma dúvida, tragam alguma questão importante aí nos comentários, que talvez em um outro vídeo eu traga alguma resposta relacionada a essas questões. Então, é isso. Fiquem com Jeová e tenham um excelente dia.